Então tá. Então, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui mais esta terça-feira reunidos para iniciar mais uma aula da nossa disciplina de construções rurais. Hoje eu acredito que não vai ser uma aula longa, né? Semana passada foi uma aula bastante longa, cansou vocês, mas hoje tem cálculo também, né? Então a gente fez semana passada uma parte teórica, a prof deixou um exemplo com vocês, e hoje nós vamos fazer um outro exemplo, né? Então, nós tínhamos feito com as telhas de barro na semana passada, e hoje nós vamos fazer com as telhas de cimento amianto, né? As onduladas, para vocês terem noção dos cálculos, né? Usarem os dois cálculos ali para começarem a se entender, né? E hoje, sim, a gente vai fazer uma tarefa, né? E aí depois eu vou mostrar a tarefa para vocês. 2 exercícios. Um com as telhas, o dimensionamento de uma cobertura com telhas de barro, e o outro com as telhas onduladas, né? Que são prioritariamente as telhas de cimento amianto ainda, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os tópicos do exercício, e eu vou pedir para vocês, então, que deixem aberto aí do ladinho de vocês, para eu poder deixar, sem precisar compartilhar depois, porque senão fica muito pequenininho para vocês enxergarem o quadro, tá? Eu vou compartilhar, então, inicialmente, para a gente poder ver o exercício, tá? Eu vou mostrar para vocês onde estão as coisas, e daí depois vocês vão me dizendo todas as coisas que tem o exercício. Então, vamos lá. Ele já está disponível para vocês, tá? Lá no material. Hoje também eu vou colocar o podcast das coberturas para vocês darem uma olhada e para vocês ouvirem a prof falar sobre esses assuntos. Então tá. Então a prof separou os 2 exercícios aqui nessa aula, né? Então, para vocês terem resumidinhos aqui. O primeiro é aquele que nós já havíamos feito com os telhados em 2 águas com a estrutura de madeira e telhas de barro francesa. Esse aqui nós já fizemos, tá? Esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo é esse daqui. Eu vou ler com vocês, olha. Eu mudei um pouquinho as dimensões do galpão, né? Muito pouco. Mas alguma alteraçãozinha, né? Em função até mesmo pelo tipo de telha que nós vamos usar, né? Então, olha, conforme o esquema acima, contendo uma cobertura em 2 águas, feita de madeira, e telhado com telha de cimento e amianto, modelo ondulada, determine. Então, assim, a inclinação que deverá ter a cobertura, a altura do pendural, a área do telhado, o número de telhas, e nesse caso, eu usei as telhas onduladas de 1,53 por 1,10, isso aí é medida total, tá? Só que assim como as telhas de barro, as telhas de amianto, elas fazem uma sobreposição, tanto lateral, ou seja, na direção do 1,10, tá? Como na parte frontal, né? Frontal e posterior. Então, assim, elas se justapõem, né? Há uma sobreposição. Então, esse comprimento de 1,53 seria a telha total, mas o que acontece? Eu perco 20 centímetros, né? 10 centímetros de cada lado no comprimento, portanto, fica com 1,33. E eu perco na lateral 5 centímetros, é meia onda, né? 5 centímetros de cada lado. Então, dos 1,10 me sobram 1 metro e do 1,53 me sobram 1,33. Por isso, então, que a prof colocou ali para vocês, área aproximada de 1,33 metros quadrados, essa telha, tá? Entenderam o que a prof falou? É a sobreposição, por isso que resulta numa área, essa é a área aproximada, é a área útil de telhado, tá? E é sobre ela que a gente faz o cálculo do número de telhas, certo? Então, ó, medidas totais da telha, se você for comprar, e assim, ó, as telhas onduladas, elas têm diferentes espessuras, então eu tenho as telhas de 4 milímetros, de 5 milímetros e até de 6 milímetros, né, de espessura, tá? Sendo que a de 4 milímetros é aquela bem fininha, né, que a gente brinca que é a telha de enchente, né, então aquela telha bem fininha que geralmente o pessoal ganha, né, quando tem algum problema de chuva intensa e tal, geralmente é essa bem fininha, né? Então, inclusive, ela pode ser pregada no telhado
As de 5, 6 milímetros de espessura são mais grossas, né? São mais espessas. E aí vocês vão ter que furar e parafusar. Agora, as medidas dessas telhas eu tenho enormes, né? Eu tenho até de 1,80, se eu não me engano, de comprimento, né? A largura é sempre a mesma, ela tem 1,10 sempre. Mas o comprimento eu tenho variado, né? Mas a sua preposição, como eu falei para vocês, na lateral é sempre 5 centímetros, que é meia onda, e no comprimento varia em torno de 10 centímetros, né? Uma sobre a outra. Então é isso. E aí, assim, não cabe aqui eu ficar colocando muitas coisas, porque isso é tabelado. Então, vocês entram, né, num fabricante qualquer, né? Então, essas medidas aqui eu peguei do pessoal da internet, né? Então, eu entrei no site deles, eles têm lá, olha, as telhas de tal espessura tem tantas, os tamanhos direitinho. Eu vou ver se eu resgato essas tabelas e coloco também para disposição para vocês na disciplina, que eu acho que é legal. Mas aqui não vale a pena a gente ficar acumulando muita coisa para vocês, senão acaba confundindo vocês mais do que ajudando, tá? Então, número de telhas, como eu falei para vocês, é essa daqui. Eu vou usar a de 1,53 por 1,10, que me resulta numa área útil de 1,33 por telha. Aí o peso aproximado do telhado. Então, assim, olha, a gente considera, lembra na semana passada, que a prof explicou para vocês, um peso médio de 150 kgf por metro quadrado, isso quando eu tenho telha de barro. E nesse caso aqui, o peso aproximado, ele é calculado como eu tinha explicado na semana passada, né? Eu posso calcular todas as madeiras, posso pegar a madeira, o tipo de madeira especificamente, pegar o peso dela específico, calcular, e aí também pegar o peso unitário de cada telha e calcular. Então, isso é possível fazer, tá? Mas vai dar um valor bem próximo dessa carga que eu disponho aqui para vocês, em torno de 100 kgf por metro quadrado, tá? Essas onduladas comuns. O número de tesouras e a distância entre elas. Então, aqui é o cálculo do nutrial e do decalque, sendo que a distância entre elas, a distância tabelada máxima aqui, eu vou usar de 4 metros, então é de 4 metros até 4 metros, né? O número de pilares, no mínimo 2 por tesoura, né? E aí a quantidade de madeira para fazer a estrutura secundária da cobertura. Como eu havia falado na semana passada também para vocês, na estrutura com telhas de barro, eu preciso de terças, caibros e lipas. Na estrutura secundária, para os telhados com telhas metálicas, telhas de cimento e amianto, né, as onduladas, eu não preciso de toda essa estruturação. Eu preciso apenas das terças. As terças frechal, terças intermediárias, e aí a diferença aqui também é que a terça de cunheira, lá para os telhados de telha de barro, eu precisava de uma, né? Aqui eu preciso de duas lá na cunheira. Então, eu sempre terei um número par de terças para os telhados de telha de maior tamanho, né? Telhas metálicas, telhas de amianto, né? Telhas, né? Esses são as telhas de barro que eu preciso sempre de números ímpares, 5, 7, 9, aqui eu vou precisar de 6, 8, 10, né? E aonde estarão essas terças? Normalmente nos nós de força, né? Então, eu tenho nós laterais no frechal, as intermediárias, todos os nós de força eu terei uma terça e 2 terças na cunheira lá em cima. E a quantidade de madeira para fazer a estrutura principal da cobertura, eu vou ter que olhar qual é o tipo de tesoura que eu vou usar, né? Então, de acordo com o tamanho de vão, eu vou ter uma tesoura com um aspecto, né, mais complexo ou mais simplificado, né? No minimamente, eu vou ter uma tesoura feita com linha, pendural, pernas, mão francesa. Agora, se eu aumentar o vão, aí eu preciso de montantes, escoras, igual a gente fez aquele olhar na semana passada. Mas então, ó, entendido? Tudo certo? Tudo tranquilo? Aí, eu vou precisar que vocês olhem lá para a prof. Eu vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo abrir e compartilhar com vocês. O material da semana passada, era bom que vocês tivessem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui também, para vocês olharem.
ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo abrir lá para mostrar para vocês. Está aqui. O material da semana passada, eu tinha lá no final, olha. Ó. Aqui, ó. O Nutrel, né, que é o comprimento da edificação, dividido pelo espaçamento fecundado mais 1. O decalque, que é o novo cálculo para o espaçamento das tesouras, depois que você calcula o Nutrel, né? Aqui vocês têm as medidas, né, padrão, que o prof tinha falado para vocês. E aqui, ó, na semana passada, a gente usou este cálculo aqui para fazer a estrutura principal e secundária do telhado. E aí, esse outro aqui, que a gente usou para fazer... Aliás, não usou, vai usar hoje pro exercício que nós vamos trabalhar. Então, por que a prof abriu isso aqui? Porque a gente vai precisar dele, e aí eu já vou pedir para vocês fazerem algumas anotações ali no cantinho do caderno, né? Então, eu vou usar uma inclinação de telhado aqui, no mínimo de 15 graus, tá? Então, maior ou igual a 15 graus. Na semana passada, a gente usou, lembra, de 22 graus? Um telhado mais inclinado, e aí eu expliquei para vocês, são peças menores. Se eu fizer um telhado muito pouco inclinado, tem empoçamento de água, infiltração. Aqui, como as chapas são maiores, o que tem? E elas são muito bem colocadas, a sobreposição delas é muito bem feita, então, assim, e elas são parafusadas, então a probabilidade de eu ter problema com infiltração de água ali, entrada, é muito menor. Então, eu posso trabalhar com uma inclinação de telhado menor do que quando eu faço as telhas de barro, né? Aí a diferença aqui, a distância entre as tesouras, eu vou limitar a 4, na semana passada a gente usou o limite da telha de barro, que era 3,5. A distância entre as terças, menor ou igual a 1,63. A distância entre a terça flechal e a primeira intermediária, menor ou igual a 1,23. E as características de madeira são semelhantes, né? Tensão admissível, compressão, atração, estruçalhamento. Então, tem essas informações complementares ali, né? A maioria das nossas madeiras, elas se encaixam nessas características aqui. E aí, olhando lá no exercício, né? Então, assim, ó, eu vou usar uma estrutura semelhante à estrutura que eu usei na semana passada. Só que, assim, na semana passada, a estrutura que a gente usou no vão de 6 metros, lembra? Era a tesoura tipo 2 para as telhas de barro aqui, as coberturas com telhas de barro. Hoje, nós vamos, ó, eu tenho um vão de 5 metros, certo? Um pouquinho menor. E aí, assim, para este cálculo aqui, eu uso um modelo de tesoura bem parecido com o da semana passada, só que para essas telhas de cimento e amianto, né, para essas telhas aqui, o modelo que eu chamo aqui é o modelo de classe 1. Ó, tá vendo? Ó, comprimento 5 metros de vão, classe de tesoura 1. Tá? Não é 2 como a semana passada. A 2 eu começo com 7 metros em diante, tá? Então, assim, até 6 metros também eu usaria esse modelo tipo 1 para isso aqui, que equivale ao tipo 2 lá nas telhas de barro, tá? Então, a partir dos 7 metros é que eu usaria um modelo mais complexo, tá? Com mão francesa, montante e uma escora, tá? Até 10 metros. A partir de 11 metros, eu teria este modelo mais complexo ainda, e com 13 metros, eu já teria usando esse modelo mais complexo ainda, tá? Então, assim, observa aqui as classes das tesouras. Então, eu vou usar um vão de 5 metros, eu vou usar uma classe de tesoura 1, que tem uma aparência semelhante ao classe 2 da semana passada. Aí, o que muda? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho sempre um número par de terças, né? E vejam, eu tenho só terça. Eu não tenho caibra nem ripa aqui nessa estrutura. Estão vendo? Então, eu tenho as terças intermediárias, os flechais, né? E aí, eu tenho as terças de cumieira também, que entram nas terças aqui, ó. Estão vendo? Então, ó, para um vão de 5 metros, olhem lá. Eu vou usar uma terça de 7,5 por 15,
uma terça intermediária e de primeira de 7,5 por 15 e uma terça frechal também de 7,5 por 15. Isso eu estou falando seção, tá? A linha dessa estrutura, né? 7,5 por 11,5, a perna 7,5 por 7,5, a mão francesa 5 por 6, o pendural 7,5 por 10. Nessa estrutura, eu não tenho, olha, eu só tenho linha, pendural, pernas e mão francesa. Eu não tenho nem montante, nem escora. Portanto, eu tenho um espaço vazio aqui, certo? Eu não tenho nem montante, nem escora. Então, eu vou ter apenas as terças de cumieira, as terças intermediárias, as terças frechal, tá? Eu vou ter linha, eu vou ter pernas, e eu vou ter mão francesa e o pendural. Entendido? Todo mundo entendeu? Aí eu vou voltar mais um pouquinho aqui para mostrar uma outra coisa para vocês. Olha, as minhas telhas onduladas, perceba aqui, as telhas de fibrocimento, né? As telhas de cimento e amianto. O modelo que eu vou usar, ele deve permitir, né? O ângulo de utilização dele vai de 10 a 90 graus. Então, eu posso usar 15 graus sossegadamente aqui com essa telha ondulada, certo? Então, eu vou poder usar esse ângulo de inclinação aqui de 10 graus para o meu dimensionamento. Tudo entendido, queridos? Vão saber me dizer onde é que eu estou retirando as informações? Oi, Alex, boa tarde. Beleza, Rafa? Então, podemos começar, queridos? Sim? Tudo entendido? Beleza, Aline. Então, vou começar então a compartilhar aqui e vou fazer a leitura de novo do meu exercício. Agora a gente já fez essa leitura. Então, tá. Então, de novo, a prof vai voltar aqui, né? Então, olha, observe o desenho, a prof vai fazer esse desenho na lousa, tá? E aí a gente começa a fazer o exercício. Vou levar vocês para minha lousa aqui, tá? Aí vocês digam para a prof se a iluminação tá boa e se vocês estão enxergando bem a lousa. Então? Sim? Eu preciso que alguém diga porque eu não estou conseguindo ver vocês. Sim. Não tá bom? Tá bom, sim. Tá? Tá. Eu só vou desenhar o esquema, tá? E aí eu já paro de compartilhar e já fica grande de novo para vocês. Tá bem? Então, vamos lá. Esse aqui, então, é o exemplo 2, tá? E eu tenho meu galpão, a prof vai desenhar o galpão aqui, tá? E o meu galpão, ele tem os meus pilares bonitinhos, né? Observem que no meu esquema agora, do meu galpão, eu tenho o beiral, ele é de 25 em todos os lados, né? Tanto nos frontais quanto nas laterais, né? Então, normalmente, quando você usa essas telhas, a gente faz os beirais menores mesmo, né? Então, assim, lembrando lá da minha casa, lá na UFSC, né? Então, assim, a minha casa lá na UFSC, eu usei as telhas plásticas, né? Aquela casinha minha lá da horta. A Amanda lembra bem, né, Amanda? E aí, aquelas telhas, elas se assemelham muito ao perfil da telha, dessa telha ondulada que eu estou falando para vocês no exercício, tá? E aí, o que acontece? Quando eu uso esse beiral de 0,25, eu não estou pressupondo o uso de calha, tá? Então, assim, é um beiral comum para uma construção feita com esse tipo de telha, só que nesse caso, eu não estou usando o beiral com calha. Lá na minha casa, se vocês forem lá uma hora dessas, vocês vão olhar que o beiral é pequenininho e ele termina em cima das calhas, né? Então, na verdade, para ter calha, no caso lá, o beiral mínimo é de 15 centímetros,
tá? Então, aqui eu estou fazendo um galpão e, inicialmente, eu não estou contando com calhas ao redor dele, tá? Observem que eu tenho 25 centímetros, que seria o máximo, né? Sem precisar de estruturação nenhuma, né? Eu tenho para todas as laterais, tá? Então, vou fazer aqui o desenho, né? Então, vou colocar aqui o limite da minha... Vou fazer aqui, ó. Vou traçar contínuo. Vou colocar os limites aqui da minha parede, tá? Ao redor dos meus pilares. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho as medidas. Vou fazer de outra cor. Então, eu tenho nesse sentido, eu tenho aqui, ó, as medidas, né? Prof, Oi, meu bem, já vou fechar isso aqui. Diga. pode adicionar a Ana? Ela está tentando entrar. Ah, só um minutinho. Fala para ela esperar um pouco, porque agora eu tô pegando aqui, eu já deixa ela entrar. Tá bom. Esse é um problema. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 0,25 e 0,25. Então, acho que são essas as medidas, tá? E eu fiz a secção aqui. Terminei isso. Tá. Então, eu vou fechar aqui. Aí eu peço só que vocês vão me dizendo as informações aqui para a gente poder calcular, tá? Então, assim, então vamos lá. Esse, então, é a estrutura que eu tenho, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu mexi ali, eu poderia ter deixado 6 metros, eu mudei as dimensões do galpão para não ficar igualzinho da semana passada e não, de repente, não surtir alguma dúvida, meu Deus, mas olha onde, o que é e tal. Então, preferi mudar ali um pouquinho as dimensões para ficar diferente, para não confundir vocês, tá? Então, tá. Então, olhando naquela tabela que eu mostrei agora há pouco para vocês, então, eu vou definir ali a angulação, né? A primeira pergunta que é feita é o ângulo, isso? Então, a primeira questão, assim, é a inclinação do telhado. Não é isso? A inclinação do telhado? E aí, se vocês olharem naquela tabela, ela coloca uma inclinação no mínimo de 15 graus, né? Essa telha ondulada, eu poderia usar com uma inclinação menor, com 10 graus a partir, né? Até 90, que é aquilo que eu expliquei para vocês, se eu fosse usar num esquema de platibano, mas não é o nosso caso, né? Então, tranquilamente, eu posso usar uma angulação, uma inclinação ali de 15 graus. Então, vou definir ali a inclinação do meu telhado, 15 graus, ok? Certo? Sabem, identificaram de onde eu tirei, né? Daquela planilha, que eu tenho os dois, né? Com a telha de barro e telhas de cimento e amianto, né? Ou as telhas de fibra cimento. Tá? Beleza. Então, acho que a primeira coisa que eu vou calcular, acho que é o pendural, não é? Olha ali para prof. É, não é? Ou é a área? Sim, professora, pendural. É o pendural, né, Rafael? Isso. Então, tá. Então, aqui, com o pendural, vamos olhar lá no modelinho da nossa tesoura, né? Então, o nosso telhado tem esse aspecto aqui, né? A estrutura dele é assim, né? Aí eu tenho aqui, ó, as medidas, né? Então, eu tenho 5 metros, então agora é 2,5 aqui, mais 0,25, né? 2,5 mais 0,25. Eu tenho um ângulo aqui de 15 graus, certo? E aí eu quero calcular esse pendural aqui. Lembra, né? Ó, linha, pendural, pernas, mão francesa. Certo? Beleza, Tauser? Achou lá, querido? Beleza. Então tá. Todo mundo se achou, né? Então tá. A Ana, que acabou de entrar também, Ana, pegou os materiais ali?
Tá acompanhando? Sim? Beleza. Então tá. Então, é isso aqui que eu quero calcular, o pendural. E aí, vale a mesma regra da semana passada. Vocês lembram que a gente calculou o pendural com a tangente? Então, aqui, eu tenho o ângulo, eu tenho esse cateto formador do ângulo, né, o cateto adjacente, eu não tenho ainda as pernas, mas eu quero o pendural. Aí eu calculei o pendural com vocês com o cálculo da tangente, né? Então, a tangente de 15 graus agora, né? Então, a tangente de 15 graus vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é o pendural, sobre o cateto adjacente, que no meu caso aqui é o 2,5. Porque o 0,25 eu vou usar para calcular, né, a água do telhado, né? Aqui para o pendural eu uso só os 2,5, que perfaz metade da minha linha, certo? A linha toda vale 5 metros, e aí os 2,5 é o correspondente a essa metade ali da linha, tá? Que eu vou usar aqui para calcular o pendural. Então, 2,5, certo? Bom, como eu quero o pendural, eu vou isolar o pendural, né? Então, como é que vai ficar? O pendural vai ficar igual a 2,5 vezes a tangente de 15 graus aqui, certo? Então, vamos ver. Vamos tentar fazer o cálculo ali. 2,5 vezes a tangente de 15. Quanto que deu? 0,67? Isso. Exatamente. Sim, 0,67 certinho? sim. Beleza, beleza. Então, olha, percebam que a angulação menor vai me dar um pendural mais baixinho. Vocês lembram da semana passada? Que era quase que o dobro disso aqui? Era 1,21, se eu não me engano, a semana passada. E aqui, 0,67. Certo? Então, o meu pendural vale 0,67 metros. Ok? Bom, aí, feito isso, eu acho que é a área de cobertura que eu quero, não é? É a área do Dá uma telhado. olhadinha lá, por favor. É a área que eu coloquei? É a área do telhado. É, né? Eu vou ter que começar a apagar, pode ser? Vocês já anotaram? Sim? Já. Tá. Posso apagar? Sim. Todo mundo anotou? Então tá. Então a prof vai apagar aqui, ó. Eu ainda vou deixar o meu desenho do balcão lá, porque eu preciso de algumas informações. Mas eu vou ter que ir apagando, né? Bom, então, a área do meu telhado, certo? Então, eu quero essa área toda aqui de telhado, né? Todos os limites aqui, tá? Bom, para começar o cálculo, então eu tenho que calcular aqui, ó. Eu tenho que calcular, na verdade, eu tenho embaixo aqui, ó, o final da tesoura, né? E aí a água descendo aqui, que excede os 25 centímetros. Então, eu vou ter que calcular a minha água, certo? Então, para calcular a água de telhado, é fácil, né? Eu vou usar a medida toda aqui, certo? E mais o ângulo, porque eu tenho esse pedacinho a mais aqui, né? Que é os 25, que é o meu delzinho, tá? Então, assim, para calcular a área, eu preciso primeiro calcular a água. A água do telhado, que é o pano do telhado, né? É esse pano aqui detolhado e o outro pano lá, são as águas, certo? Bom, para a água do telhado, eu vou usar o que é? O cosseno do meu ângulo, o cosseno de 15 graus, vai ser igual ao quê? Ao cateto adjacente, que vai ser o 2,5 mais o 0,25, então, 2,75, correto? Dividido pela água, que é, na verdade, a hipotenusa do meu triângulo retângulo, não é? Como eu quero a água, ela está aqui embaixo, então
eu vou isolá-la aqui, né? Então, a água vai ser o quê? Vai ser o 2,75 dividido pelo cosseno de 15 graus. Vamos ver quanto vai dar isso aqui? 2,75 dividido pelo cosseno de 15. 2,85? Isso. Beleza. Então, a minha água, 2,85 metros. Correto? Bom, agora eu já consigo calcular a área do telhado, né? Porque eu faço uma água com a outra, então, uma água vezes 2, vezes o comprimento do telhado. E aí eu tenho a área do telhado. Correto? Então, ó. Posso apagar aqui? Sim? Sim. Então tá. Então, ó. Vou guardar ali a água, ó. Aí, a área do telhado, vou chamar de azul aqui, vai ser a água vezes 2, certo? Aí, vou colocar um parênteses aqui, vezes o comprimento do telhado. Comprimento do telhado, certo? Esse comprimento total. Então, a área do telhado vai ser o 2,85 vezes 2, que é um pano e outro, vezes o comprimento do telhado, que é 31,5 mais 0,25 mais 0,25, que dá 32 metros. Correto? E aí, esse cálculo vai dar o quê? Vamos lá. 2,85 vezes 2 vezes 32. 182,4? Isso. Isso. Então, minha área de telhado deu 182,4 metros quadrados. Quadrados. É área, gente, pelo amor de Deus, tá? Metros quadrados. Se quiserem, a cada coisa que vocês acham, fazer um... Vocês lembram do meu tchuco? Aquele meu tchuco, assim, ó. Pode fazer, sabe? Para vocês não se perderem, que é muita coisa. Tá? Então, a área é isso. 182,4 metros quadrados. Daí, eu já tenho condições de calcular a quantidade de telha, não tenho? Olhem lá para vocês verem o exercício. Sim. Vamos lá. Então, se eu tenho essa área toda, então vamos ver aqui, ó. Eu vou apagar para cá, ó. Vou apagar aqui. E vou fazer assim. Vou fazer uma divisão aqui. Então, o número de telhas. Lembrando que número de telhas é sempre por unidade. Se eu achar número quebrado, eu passo para o valor a maior, né? Não pode ser um número... Não dá para comprar uma telha e meia, 2,75 telhas. Não dá para ser assim. Ou é 1, ou é 2, ou é 5, ou é 10. É por unidade que a gente compra, tá? E lembrando também que a gente sempre... Aquela história, a gente compra sempre um pouquinho a mais, porque ela quebra, porque dá problema, porque não encaixa, essa coisa toda. Mas vamos calcular aqui o valor absoluto, tá? Então, eu falei para vocês que eu ia usar telhas de 1,53 por 1,10, certo? Mas isso aqui é a área total. Mas eu não calculo a área total de telha, né? Eu sempre uso a área útil para calcular o número de peças, né? Que é exceto a sobreposição que eu vou precisar. Então, essa telha aqui me dá uma área de cobertura aproximada de 1,33 metros quadrados, certo? Então, uma telha dessa, ela é suficiente para cobrir mais que 1 metro quadrado, tá? Então, vamos ver como é que vai fazer, olha. Se, guardem esse número aqui para prof, tá? O 182... Professora, olha bem. o que você fez ali, do ladinho, agora por último? Isso, eu peguei lá do material, filha. Lembra? Eu vou usar, as telhas que eu vou usar
são essas telhas daqui, de 1,53 por 1,10. Isso aqui é dado, é lá no exercício que eu dei para vocês. Pegue lá para você ver. E aí eu expliquei para vocês, né, que isso aqui é tamanho total dela. Ela tem 1,53 por 1,10. Mas quando você vai usar para o cálculo de telhas, você usa a área útil dela, que é menor. Então, assim, ó, a telha é assim, ó. Ela é assim, ó. Ela é mais comprida, ela tem 1,53 em comprimento, e ela tem uma largura de 1,10, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou montar o telhado, ela tem ondas, né? Então, nesse lado e nesse lado, eu tenho sobreposição de 5 centímetros aqui e de 5 aqui. Então, eu perco na largura já 10 centímetros, tá? E em cima e embaixo, eu perco mais 10 centímetros de cada lado, porque ela se sobrepõe, entendeu? Ela fica assim, ó, um pedaço em cima do outro. Então, de área útil mesmo, essa telha, eu tenho 1,33, entendeu? Eu tenho uma área menor, porque o resto é sobreposto, entendeu? Entendi. Obrigada. Então, ela fica menor, né? Ela fica assim, ó. Ela é grandona assim, né? Só que desse lado eu sobreponho, desse lado também, aqui também e aqui também. Então, eu tenho uma área útil de cobertura de 1,33 metros quadrados. Entendeu? E lógico, se eu tiver peças com diferentes tamanhos, porque essas telhas têm diferentes tamanhos. Se vocês olharem lá nos fabricantes, elas têm enorme quantidade, né, de tamanhos. A largura é sempre 1,10, mas o comprimento ele é variável, tá? Então, assim, eu peguei essa aqui, que é uma telha usual, né? E aí ela tem lá o correspondente em área útil, né? Então, eu perco as áreas de recobrimento e a área útil de 1,33. Entendeu agora isso? Sim, professora, obrigada. De nada. Todo mundo entendeu isso que eu expliquei para a Alice? Sim? Beleza. Que bom, que bom. Então, aí assim, isso aqui, isso posto, guardem do ladinho, então, a área do nosso telhado, 132,4. A prof vai apagar aqui, tá? Esses pedacinhos aqui, para a gente poder fazer o cálculo. Então, assim, como é que nós vamos calcular o número de telhas? Ó, vamos lá, comecei a fazer a discussão, e aí, olha, o número de telhas vai ser o quê? Ó, se para 1,33 metros quadrados é uma telha, certo? 182, né? 182,4, isso? Isso. Metros quadrados. Quantas unidades de telha eu preciso? 138. Quanto? 138. Redondos, Rafa? Não, é 137,14, mas daí aumenta um. É, então vamos por aqui já o redor. 137,14? É. Tá, então, ó, meninos, não dá para usar assim, não dá para comprar 137,14 telhas, né? Então, minimamente, eu vou ter que comprar 138 telhas, no mínimo. Isto. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso sem considerar aqueles percentuais que a prof fala, geralmente de 5% a 10% a gente compra mais, né? Por causa de perda, por causa, né, de quebra, essa coisa toda, tá? Então, a gente combinou, a gente vai usar sempre os valores absolutos, né? Para não confundir vocês. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que isso acontece, né? A gente, quando for comprar, a gente vai sempre comprar um pouquinho a mais, tá bem? Então, no mínimo, eu vou precisar de 138 telhas para recobrir este telhado, certo? Bom, pensando que são 2 panos, 138 dividido por 2, então, 138 dividido por 2 seriam o equivalente a 69 unidades para cada lado, tá? Então, aí teria só que organizar isso, né, a colocação das telhas, né, e ver se a gente consegue acomodar direitinho. Entendido, queridos? Sim? Tá. Então, minimamente isso, tá? Lembrando que, ó, esse tamanho aqui, na verdade, eu vou precisar minimamente de 2 camadas de telha aqui, mais 2 camadas de telha lá. Isso aqui é uma outra discussão que a gente faz, daí depois na hora de comprar, né? Mas aqui eu já tenho noção de quantas telhas eu preciso
comprar aqui para minha obra, né? Em torno disso. Qual que é a outra coisa que eu peço para vocês calcularem? Olhem lá para a prof, por favor. O peso? O peso? Tá. Então, olha, feito isso, vou colocar o peso desse telhado, tá? Olha, eu tenho a área, tenho a quantidade de telhas. Então, aqui, ó. Quanto que vai pesar esse meu telhado, né? É E, né? Então, a carga do telhado. Ou o peso do telhado, né? Então, aqui. Aí eu falei para vocês lá. Em média, um telhado como esse pesaria 100 quilogramas forças para cada 1 metro quadrado. A prof colocou lá para vocês. Aproximadamente isso, tá? Se eu tenho 182,4, né? Metros quadrados, então eu tenho uma estrutura que vai pesar, ó, 182,4 vezes 100, 18.240. Isso, a minha maquinista está medonha hoje. 18.240 quilogramas força. Vocês lembram o peso da outra estrutura? Da semana passada? Era praticamente 12 aqui, vocês lembram? 36.757. Aham. E você viu que a diferença de tamanho é mínima? A diferença? Eu tinha uma cobertura de 32, se eu não me engano, por 6, né? Por 6 de vão, né? E aí, assim, eu fiz uma redução muito pequena aqui, e olha como ele é muito mais leve. Vocês conseguem lembrar dos dados? Então, é uma estrutura mais leve, sim, é uma estrutura mais, como é que fala? Peças maiores, menos, nós não temos, a estrutura secundária não tem, como é que fala? Não tem tantas peças de madeira, né? Então, você tem uma estrutura mais leve, sim, né? E mais fácil de ser montada, né? Os carpinteiros também gostam bastante, tá? Então, vamos lá. Feito isso, o próximo passo. Rafa, você está com o material aí? Anotaram tudo isso? Estou aqui. Sim? A próxima coisa seria o quê, Rafael? Seria o número de tesouras e a distância entre elas. Ah, isso. O número de tesouras e a distância. E aí o outro já é o número de pilares, não é isso? Sim? Sim. Beleza. Então tá. Então, número de tesouras. Né? Aí nós vamos usar o Nutrel. Lembra que a gente usou semana passada? Então, o número de treliças ou o número de tesouras vai ser o comprimento da edificação, né? Dividido pelo espaçamento recomendado, né? Mais um. Vocês lembram? Porque se eu fizer só o comprimento dividido pelo espaçamento, eu sei os espaços, eu não sei a quantidade de tesoura. Porque a tesoura começa no zero e termina lá no final, né? Então, para saber peças é assim. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Então, o comprimento da edificação. 31,5, certo? Da edificação. 31,5 dividido pelo espaçamento recomendado. Aqui, o espaçamento recomendado é maior. Eu posso usar 4 metros. Então, eu vou dividir por 4 e somar mais 1. Então, vai dar quanto? Ó, 31,5 dividido por 4 mais 1. Ó, dá 8,87. Então, seria um 9, certo? Certo? Certo?
Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 9 tesouras. Por quê? Porque a gente não vai usar 8,87 tesouras, né? Não dá para calcular a unidade de tesoura quebrada, certo? Então, é que nem unidade de tijolo, unidade de telha, unidade de tesoura é sempre número redondo, né? Número inteiro, na verdade, né? Então, assim, 9 tesouras. Todo mundo está entendendo? Sim. A velocidade da explicação está tranquila? Tá show, manda ver, Tá. professora. Então, beleza. Então, se vocês acharem que está muito ligeiro, vocês interpelem a prof. Se tiver muito lerdo, prof, vamos para frente, certo? Então, se Let's go. eu tiver 9 tesouras, vamos calcular qual será o espaçamento real, o distanciamento real entre cada uma das tesouras, tá? Porque eu passei pelo espaçamento recomendado de 4 metros, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou tirar esse número de pilares e vou fazer ele aqui no cantinho, ó. O decalque, ele está fechado com tampa. O decalque vai ser o espaçamento recomendado, né, ó. Recalque. Vai ser o comprimento da indicação, né? Dividido pelo quê? Pelo Nutrel, né? Que eu acabei de calcular, menos 1. Não é isso? Não é esse o cálculo? É. Então, ó, o Nutrel é o comprimento da indicação, que eu quero saber o número de tesouras, né? Dividido pelo espaçamento recomendado mais 1, que deu 9. Aí eu vou conferir a distância entre elas, a distância entre as tesouras. Então, eu faço o comprimento da indicação dividido pelo Nutrel menos 1. Então, isso aqui vai ser 31,5 dividido por 9 menos 1, que dá 8. Então, isso está 31,5 dividido por 8. Segundo a Thalita, 3,94, Thalita. Isso, né? aí. Beleza, Rafa? 3,94? É. Isso. Então, ó, o distanciamento entre elas vai ser de 3,94 metros. Ok? Uhum. Entendido? Olha, o número de tesouras, a gente arredondou para 9. Tá? Deu 8, e alguma coisa, né? Aí nós recalculamos a distância entre elas. Então, achamos uma distância de 3,94. Beleza? Mas não dá daí, né? Não dá o quê, filho? Não tem que ser 4. Não, filho. É que como eu aumentei um pouco a tesoura, né? Lembra? A tesoura, para dar exato, era 8, alguma coisa, né? Ah, E tá. aí, no máximo, aqui é 4, né? Sim. Então, assim, como eu usei um número maior, eu posso usar até 4. Exatamente, Thalita. É até 4 metros o voo. Tá? É diferente do da semana passada, lembra? Não pode. É porque eu ia falar agora que semana passada era 3,5 e a gente teve que fazer de novo o outro cálculo. Exatamente. O Nutrel e o decalque a gente faz, só que muda a referência, né? Se for o espaçamento recomendado, se o telhado for de telha de barro, 3,5 para menos. Se for o telhado feito com essas telhas mais leves, eu posso usar até 4 metros, mas pode ser menor. Certo, Rafa? Certo. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu Sim. enxergo só alguns aqui, ó. Olha quem que eu enxergo. A Simone, o Fauser, a Ana. A Geise eu não enxergo, Geise. Marielle, Alice, o Rafael, o Daniel, a Aline e o Alex. O Gabriel também não enxergo aqui. Eu precisava achar um jeito de pôr vocês todos aqui para enxergar. Professora, devia ser uma exigência ligar todo mundo a câmera. Isso sim. Oi? Devia todo mundo ligar a câmera aí, pra matar a Ah, saudade. Rafael, me poupe. Então, eu sempre... Foca na aula, foca na aula. Eu até pedi para vocês abrirem as câmeras, né? Mas aí causou assim um certo mal-estar entre vocês, né? Então aí vocês disseram para mim assim que, ai, prof, a gente está tudo feio. Eu não acredito, porque gente moça nunca é feio, né? Então, assim, eu é que tenho que me ajeitar, arrumar os cabelos, fazer mais cor, me ajeitar
para estar diante das câmeras com vocês, ainda mais que vão ficar gravadas, né? Ad eterno. Mas eu sei que não teria problema, mas eu também não vou ficar, não vai ser esse o motivo da gente, né, não fazer aula, né? Eu não vou exigir que vocês estejam. Eu gosto sim que vocês participem com os microfones, isso sim, né? Que vocês me respondam, que a gente possa interagir um pouco mais. Agora, as câmeras, se vocês quiserem abrir, eu vou ficar bem feliz, né? Mas se vocês quiserem continuar por algum motivo com elas desligadas, eu também não vou impor, né? Eu acho que é uma questão muito particular de vocês. Mas eu estou aqui, de corpo e alma, como diz, né? E ao vivo e a cores, né? E vai ficar gravado para a vida toda, né? Jesus, lá no meu canal da internet, lá do YouTube. Meu Deus. Então, vamos Deixe lá. seu like. Oi? Deixar o like lá no canal do professor. Pois é. Então, eu estou achando até que nos próximos semestres, mesmo que a gente volte presencial, eu vou fazer alguma coisa gravada também, que eu acho que fica legal, né? Tem muita gente que tem dito, na verdade, Alex, a gente parece que funciona bem, as pessoas reverem o que foi falado em aula, né? Eu acho que está funcionando assim, não sei de vocês, né? Mas pois é, Alice, então, talvez as gravações de algumas aulas para deixar para as próximas turmas, não exatamente de vocês, né? Mas nas próximas turmas, talvez eu faça isso até para, principalmente alguns temas mais complicados, porque às vezes enxergar de novo aquilo que foi dito é saudável, né? Acho que ajuda a tirar a dúvida. Mas eu vamos ver como é que se comportam as coisas, né? E vocês também. Vocês me deem o feedback de vocês. No final da disciplina, eu vou fazer um questionáriozinho, lógico que anônimo, né? Responde quem quer, dizendo exatamente qual foi a experiência de ter participado de uma disciplina de construções rurais nessa forma que a gente fez esse semestre, tá? Para mim vai ser de grande valia, né? Até para eu avalizar se é legal a gente fazer isso, porque eu estou pensando que de repente eu vou fazer isso sim. Dá mais trabalho, mas parece que é bom para vocês guardarem, tá? Vamos lá. Então, se a gente calculou o número de tesouras, e nós achamos 9 tesouras, e nós recalculamos o espaçamento delas, e achamos um pouquinho menor que 4, beleza, feito está. Aí, eu posso dizer que o número de pilares mínimos para essa estrutura seria o dobro do número de tesouras, certo? Porque cada tesoura minimamente vai ter embaixo dela, 2 pilares, tá? Um em cada ponta. Então, se eu calculei 9 tesouras, quantos pilares minimamente eu terei? 18. 18 pilares, exatamente. 18 pilares, né? 9 para este lado e 9 do lado de lá. Correto? Então, olha. Vocês entenderam aqui direitinho? Rafa, ficou claro, filho? Sim? Alex, tudo bem? Entendeu certinho, Simone? Opa, tudo ótimo. Então tá, então vamos à frente. Então, os pilares ali, eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, o número de pilares, acho que é G, né? O número de pilares. Então, vai ser o quê? Vai ser o número de tesouras vezes 2, tá? Então, 9 vezes 2, 18 unidades, certo? Beleza? Podemos passar para o próximo ponto? Qual que é o próximo ponto? É a quantidade de madeiras para fazer a estrutura secundária. As Isso. terças. Aqui só terça, né, Rafael? Isso. Aqui eu não preciso nem de cabo nem de ripa, lembra? Não, só terça e parafuso. Só terça e parafuso. Isso se as nossas telhas tiverem uma espessura maior que 4 milímetros, certo? Terça, parafuso, eu preciso... Não é prego. Oi? Se não é prego mesmo. Então, a de 4 milímetros pode ser pregada, mas vamos fazer com a de 5 milímetros, né? Com uma telha um pouquinho mais espessa, e a gente faz a parafusa, né? Tem as proteções direitinho,
aquela chapinha para evitar o desgaste na madeira e tal, enfim. Então, nós vamos aparafusar aqui. Vamos calcular aqui as terças. Vamos pagar aqui, ó. Vou pagar aqui, ó. Então, meus amores, ó, a gente vai ter o quê? Vou refazer esse desenho para ficar mais bonitinho. Eu vou pagar esse aqui também, certo? Vou pagar esse aqui também, para render um pouco mais o meu quadro. Então, olha, eu vou fazer aqui o telhado, tá? Então, a minha estrutura, fazer assim, ela tem essa aparência, certo? A tesoura está mais aqui embaixo, certo? Esse aqui é o plano. E aí, assim, o que eu vou ter? Eu vou ter uma terça flechal aqui, uma terça flechal aqui. Eu vou ter uma terça intermediária aqui e outra aqui. E aqui em cima, eu vou ter duas terças. Então, vocês olhem lá no material da prof, para esse modelo aqui, para esse vão de 5 metros, né? Eu vou ter... Então, esse aqui é uma tesoura de classe 1, né? Classe 1, lá para as tesouras de telhado de cimento amianto, né? E aí, como ele tem 5 metros, é classe 1, tá? Com essa aparência. E aí, o número de terças, tá? São 6 unidades. Por quê? Porque eu tenho 2 flechais, 2 intermediárias e 2 na primeira. Certo? Aí, é mais fácil de calcular, né? Então, as terças, eu preciso de 6 unidades. Aí, o comprimento delas é o comprimento do meu telhado. Então, eu tinha 31,5 mais 0,25 mais 0,25, então 31 e 32, né? Não é? Ó, 31,5 mais 0,25 mais 0,25, exatamente, 32 metros, certo? Então, eu vou ter quantos metros lineares? 6 unidades vezes 32 metros. Você acharam? Opa! Minha maquininha está lá. 192 metros lineares, né? E aí, os meus metros lineares. E aí, a seção. Qual é a seção? Olhe lá para a prof. Eu acho que é 7,5 por 15, não é? Olhe lá no material da prof. 7,5 por 15. 7,5 por 15, né? Uhum. Então, aqui, ó, 7,5 centímetros por 15 centímetros. É a seção, né? Essa, ó, é 7,5 por 15. Tá? E o comprimento, eu vou precisar de 192 metros lineares. Mas aí, uma coisa, olha, a prof sempre explica. A gente tem que ver a madeira na madeireira, né? Então, assim, eu não vou conseguir os 192 metros lineares cobridinho lá só para partir os tamanhos que eu preciso, né? Na verdade, quando a gente vai comprar madeira, a gente tem que olhar, olha, eu preciso de 32 metros. E aí eu vejo qual é o comprimento que eu tenho da madeira que eu vou usar para terça, né? Então, são 4 metros, são 3 metros. Então, assim, eu vou precisar de tantos pedaços. E aí a gente tem que lembrar também que a gente tem emendas, né, nessas madeiras, para fazer os 32 metros, tá? Então, assim, minimamente 192 metros lineares, mas, de novo, quando eu vou na madeireira, eu digo, olha, eu quero essa madeira. Que madeira de terça o senhor tem? Ah, essa. Qual é o tamanho das peças? Ah, é tanto. Cada terça eu preciso que tenha 32 metros, tá? Então, eu vou precisar de tantas peças para fazer 32. E assim sucessivamente. Então, acaba, logicamente, sendo mais do que 192 metros lineares, tá? Normalmente é assim. Fica dentro daquele valor que a Pro falou, entre 5% e 10%, tá? Mas é assim que a gente tem que fazer a compra lá na madeireira, tá? Então, isso serve só como referência para nós, tá? Mas a gente tem que avaliar ali
né? O tamanho que a gente precisa, o quanto de emenda que nós vamos ter que fazer, né? Qual é a parte, o quanto vai sobrar pedaço, né? Muitas vezes sobra pedaço. Eles falam só uma pedaceira lá que não tem serventia inicialmente, né? Porque não dá para emendar pedacinho para fazer uma terça única. Certo, Alice? Certo. Entenderam bem certinho? Então, ó, aqui não precisa nem de carga nem de ripa. Fácil, né? Só terça. Legal? E aí eu posso calcular a madeira da tesoura, não posso? É a armadura principal, né? Professor, só não apague ainda, fazendo um favor. Oi, filha? Só não apague ainda, fazendo um Não, favor. não vou apagar, não vou apagar. Então, isso aqui é FGH, né? É a quantidade de madeira, né? De madeira para a estrutura secundária, né, Rafael? É, isso aí. Secundária. Certo? Então, essa estrutura secundária é feita só por terças, beleza? E aí, é isso aqui que a gente vai ter. Tá bom? Tranquilo? Posso passar para a armadura principal? Todo mundo já copiou? Aham. Entenderam direitinho? Eu posso apagar, então? Então tá. Então eu vou apagar aqui, e daí eu preciso para calcular o restante, né? Então, assim, ó. Esse modelo, ele é parecido com o modelo da semana passada. Então, ó, eu vou precisar da linha, do pendural, da mão francesa e das pernas. Tá certo? Eu vou fazer esse desenho menorzinho, mais para cima, para ficar mais usável essa lousa aqui, tá? Então, aqui, ó, vou fazer aqui, ó, a minha tesoura pequenininha, tá? E aí, aqui as medidas, tá? Eu tenho de vão, eu tenho 5 metros, tá? A metade aqui eu tenho 2,5, o ângulo de 15 graus e as outras coisas a gente já sabe, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é a quantidade, eu acho que é o item I, se eu não me engano. É a quantidade de madeira para a estrutura principal. Né? Que no caso é a minha tesoura, certo? E a tesoura de classe 1, nesse caso aqui, certo? Que é esse modelinho aqui. Bom, então, eu vou primeiro calcular a minha linha, tá? Então, quantas linhas eu preciso? Quantas linhas? Quantas tesouras eu tenho? Não é 9? Isso, Aline, 9 tesouras. Então, olha, então, 9, né? Vou colocar aqui em parênteses, tesouras, né? Para a gente saber. 9 tesouras, vezes, qual é o comprimento? 5 metros, não é isso? Ok? O vão é 5 metros? Então, minimamente, eu vou precisar de quantos metros aqui? 45 metros lineares. Beleza? E qual é a seção? Olha lá no material que eu trouxe. Vocês conseguem olhar? É 7,5 por 11,5.
Isso, então, ó, 7,5 centímetros por 11,5 centímetros. Essa é a seção, né? Ó, é assim, ó. É mais quadradinho, inclusive. Ó, 7,5 por 11,5. Essa é a seção. Isso é da BNT, tá? E aí, minimamente, 45 metros lineares, porque eu tenho 9 tesouras, cada uma com 5 metros, né? Aí, de novo, vale aquela regra, né? Tem que ir lá para ver qual é o tamanho da madeira, essa coisa toda para saber, tá? Mas isso aqui, para a gente ter uma ideia, certo? E o pendural? Serão 9 também, não são? São 9 tesouras. Então, ó, 9, vou colocar aqui, tesouras. Qual que é o comprimento deles? Acho que é 0, quanto que a gente calculou? 0,67, isso. 0,67, que a gente tinha calculado. Então, aqui, 9 vezes 0,67 vai dar 6,03. Metros lineares. Ok? E aí a seção, qual a seção? Olha lá para prof, por favor, do pendural. 7,5 por 10. 7,5 por 10? É. Então aqui, ó, seção, vocês vão tirar lá da tabela, 7,5 por 10, né? 7,5 centímetros por 10 centímetros, tá? Essa é a seção dos pendurais. Ó, a linha, 7,5 por 11,5, o pendural, 7,5 por 10, isso daqui é material nosso, né? E aí, para a linha, eu vou precisar mínimo de 45 metros lineares e para o pendural, 6,03. Tá? Aí, eu vou calcular as pernas e depois a mão francesa. Ok? Vocês anotaram direitinho? Posso apagar? Sim? Então tá. Então, a prof vai apagar aqui para fazer o cálculo das pernas e da mão francesa, tá? Então, vou apagar tudo aqui, ó. Então, as pernas é igual a gente fez semana passada, né? Antes eu tinha calculado a água. Então, a água é diferente, né? Ela é maior do que quando eu calculo a perna. Então, a perna eu uso o 2,5 e não o 2,75. Então, vamos calcular a perna. Eu vou colocar aqui, perna. Primeiro eu vou calcular. Então, cosseno de 15 graus vai ser igual a quê? 2,5 dividido pela perna. Certo? Então, vou isolar a perna aqui. A perna vai ser 2,5, que daí eu não ponderal, né? Dividido pelo cosseno de 15 graus. Então, ó, 2,5 dividido por 15 cosseno, 2,59? Isso? Uhum. 2,59. Então, a perna deu 2,59 metros. Se eu não me engano, a água deu 2,85, né, Rafael? A água... É, 2,85. 2,85, né? É. Então, a água... Isso, Aline, 2,85. Então, a perna é mais curtinha, né? Por quê? Porque a perna é da tesoura. A água, ela tem a ver com o telhado, com o pano do telhado, né? Não com a estrutura da tesoura. A água é em cima do tamanho da estrutura secundária e não da estrutura primária, que é a tesoura, tá? Então, é sempre assim. A água é sempre mais comprida, maior do que
a perna, tá bom? E aí dá para calcular quanto de madeira eu vou precisar, né? Sim. Quantas pernas eu tenho em cada tesouro? Então, eu tenho duas, né? Então, aqui, ó. Então, as pernas, vamos calcular aqui. São 9 tesouras, certo? Aí eu tenho 2 peças cada lado, né? Vezes 2, porque é uma perna e outra, vezes o comprimento que eu calculei, 2,59 metros. Então, ó, são 9 tesouras a cobertura, certo? Mas eu tenho 2 pernas por tesoura, certo? E aí, o comprimento que eu tenho cada uma das pernas, 2,59. Aí eu calculo o comprimento. Vocês entenderam o que a prof fez? Sim? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ó, 9 vezes 2 vezes 2,59. Vamos ver quanto que vai dar essa conta. 46,62. Oi? 46,62. Opa! 46,62 metros lineares. E aí a seção? Olha lá no prof. Qual que é a seção? 7,5 por 7,5. 7,5 por 7,5? Ah, 7,5 centímetros por 7,5 centímetros. Que está lá no material do prof. Certo? A prof mostrou para vocês, aí vocês ficam consultem por lá. E agora falta só a mão francesa, não é? uhum. Vamos calcular a mão francesa de novo? Anotem, então. Eu acho que vocês não terminaram de anotar. Né? Anotem, que daí a prof vai fazer o cálculo da mão francesa e igualzinho da semana passada. Todo mundo anotou? Sim? Meu Deus, Alice, vá dormir. Nossa. Mas a Alice saiu. Devia sair mesmo uma praga dessa. Não fale assim, Rafael. Ô, gente. Posso fazer o cálculo agora? Tá bravo. Pode, professora, pode prosseguir. Posso? Então tá. Então eu vou seguir aqui. Vou apagar, porque a luz, infelizmente, é pequena, né? Aí eu vou ampliar aqui para a gente enxergar melhor, tá? Então, olha. Eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Vocês lembram disso, né? E aí aqui, ó, este comprimento aqui, ó, isso aqui que é a mão francesa que eu quero calcular, né? Então, vale a regra aqui, né? A gente pode usar, no máximo, uma abertura de 1/3 desse comprimento total da perna. Eu posso usar, inclusive, um comprimento um pouquinho menor, né? Um quarto desse comprimento, tá? Eu vou usar 1/3, né? Mas, de novo, posso usar mais fechada, certo? Mais fechada, nunca mais aberta. Mais fechada. Porque mais aberta, a distância é maior. Então, de repente, ela perde a função, né? Como um nó de força ali, né? Então, para a distribuição de carga. Então, eu uso, no máximo, 1/3 do comprimento da minha perna, tá? Então, aqui, se eu for fazer 1/3, quanto que era a perna mesmo? 2,59, né? Que a gente calculou? A perna? É? É, 2,59. É isso. 2,59, né, Rafael? Isso. Então, essa distância aqui vai ser limitada a 2,59 dividido por 0,86, certo? Então, essa medida aqui vai ser de 0,86 no máximo,
tá? Pode ser menor? Pode, tá? Então, 0,86 metros no máximo, tá? Aí, o que eu vou fazer, né? Como eu fiz semana passada, eu mostrei para vocês, ó. Eu vou calcular essa distância e essa distância, tá? Eu posso calcular por semelhança de triângulo, eu posso calcular por seno e cosseno, tem inúmeras formas, né, de vocês calcularem. Eu vou calcular por seno e cosseno, porque a gente já tinha feito assim. Mas eu posso fazer, olha, este lado está para este lado, assim como este lado está para esse, assim como esse maior está para o pequeno, né? Então, essa proporção existe, né? Vocês lembram disso, né? Da semelhança de triângulos, lá da matemática, né? Do Eliseu. Ou eu posso usar seno e cosseno, porque aqui eu tenho 15, aqui eu vou continuar tendo 15 graus, tá? Esse ângulozinho aqui. Então, eu vou calcular y e x. E depois esse z, que é a língua francesa. Então, vamos lá. Então, para calcular o x, eu vou calcular o cosseno. Então, olha, o cosseno de 15 graus vai ser x sobre 0,86, certo? O x é esse cateto adjacente, né? E para calcular o y, eu vou usar a relação de seno do 15 graus, vai ser o y dividido por 0,86, certo? Então, isso vai dar quanto? Ó, eu vou isolar aqui, né, o x. Então, o x vai ser igual a 0,86 vezes o cosseno de 15 graus. E o y vai ser o 0,86 vezes o seno de 15 graus, certo? Então, isso aqui vai dar, ó, 0,86 vezes o cosseno de 15, dá 0,83? Confere para o prof? Isso aí. 0,83? E aqui, 0,86 vezes 15 seno, e vai dar x. 0,22 metros? É. Isso? Isso. Tá. Então, olha, esse pedacinho aqui vale 0,22 metros. Esse outro aqui, 0,83. O comprimento total do pendural eram 0,67. Vocês lembram? Então, olha, o Z, vamos fazer aqui, o Z vai ser o pendural, não é isso? Menos o 0,22, que é o Y que eu calculei agora. Certo? Então, esse Zzinho vai ser o pendural, que é 0,67, menos 0,22, que vai dar 0,5, né? 0,45 metros? Isso? Então, esse pedaço aqui, 0,45. Esse pedaço aqui, 0,83. Eu não tenho como calcular aqui? Tem ou não tem? Olha, eu fiz semana passada. A mão francesa ao quadrado vai ser o z ao quadrado mais o x ao quadrado, né? Lembra? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos? Vocês lembram disso? Lembra? Ó, então, a mão francesa ao quadrado vai ser o z, que é 0,45 ao quadrado, mais, gente, né? O 0,83 ao quadrado. Então, a mão francesa ao quadrado vai ser o quê? 0,45 ao quadrado. 0,83 ao quadrado, mais 20. 0,89? Que extrai a raiz? Isso?
Quanto? Ó, fazer aqui. 0,45 ao quadrado. Meu Deus, 0,94. Isso. Ponto 83 ao quadrado, 0,69. Então, ó, ponto 20 mais ponto 69, vou extrair o quadrado, a raiz quadrada. 0,94? É. A mão francesa, eu extraio a raiz dessa. Isso aqui vai dar ponto 20 mais ponto 69, isso aqui vai dar 0,89, né? Eu extraio a raiz, deu 0,94, é isso? Isso? Sim. É isso que vocês acharam? É. Sim? Então, assim, ó, ele teria 0,94 aqui. Tá? Esse seria o comprimento. Ah, então, mas ele está muito aberto e tal. Pode fechar mais um pouquinho? Pode. Geralmente o pessoal faz mais fechado. Então, faz até com 1/4 desse comprimento, né? Que dá menor. 1/4 de 2,59 daria um 0,65. Então, em vez de 0,86, 0,65. E aí os números mudam um pouquinho. E esse comprimento fica menor. Tá? Fica mais parecido com o pendural. Quanto mais próximo, né? Mais parecido com a altura do pendural ele vai ficando. Certo? Ele está mais aberto aqui. Então, lembra, o pendural deu 0,67. Então, da 0,89 ele está bem. Ele está um pouco maior, né? Certo? Ele está assim, porque a distância é maior aqui. Se eu aproximar, ele vai dar mais próximo do tamanho do pendural. Certo? E para calcular a quantidade de madeira, olha, eu achei 0,94 metros, cada um. Posso apagar? Vocês acompanharam o raciocínio da prof? Pode todo mundo? Todo mundo está de acordo? Então, olha. Professora, Oi. se eu usasse, em vez do tamanho da perna, eu usasse o da água, estaria errado, né? Estaria errado. Uhum. Porque você está partindo de um comprimento que não é real. A perna não vale aquele comprimento. E aí, o pendural também não é correspondente àquele tamanho. Tá? O pendural ficaria mais comprido. E não é o caso. Então, assim, a água, ela faz parte da estrutura secundária. A perna é a estrutura principal. Então, a perna tem relação com a linha, que tem relação com o pendural, tem relação com a mão francesa, com os montantes e com os escores. Tá? A armadura secundária, que é a água, aí sim, nesse caso, ela é formada pelas terças e as telhas. No caso da semana passada, a gente tinha terças, caibros, ripas e as telhas. Lembrou? Tá certo. Beleza? Todo mundo entendeu? Posso calcular agora a quantidade de madeira? Sim? Então, ó, lembrando, eu posso diminuir esse vão aqui? Posso, claro, isso aqui é o máximo, 1/3, tá? Eu posso fazer 1/4. Então, essa medida diminui, certo? Quanto menor fica, quanto mais próxima essa mão francesa fica do pendural, mais parecidas as medidas ficam, certo? E quanto mais madeiras eu tenho, então eu aumento o vão. Vejam lá para vocês verem que eu vou aumentando o vão, eu vou aumentando também a classe da tesoura, né? Então, eu estou usando a classe 1 para esse tipo de telhado, depois tem a classe 2, 3 e 4, tá? Então, como eu vou tendo mais peças, eu vou ter que ir diminuindo esses espaços aqui, certo? Então, eu posso trabalhar para aquele tipo 2, para esse tipo de telhado, eu vou usar 1/4 só, certo? E aí, assim por diante. Outra coisa, se vocês olharem lá no material, o espaçamento máximo ali considerado entre as terças é de 1 e pouco, 1,50 e pouco, 1,56, se eu não me engano, né? Então, assim, isso aí também tem que ser observado. E do frechal para a primeira terça, se eu não me engano, é 1,23, não é, Rafa? As terças é 1,63 e o outro é 1,23. Exatamente. Da terça frechal para a primeira escora aqui, 1,23. E o distanciamento máximo aqui entre as terças, 1,53, né, Rafa?
1,63. 1,63, isso. Tá? Então, essas coisas todas a gente tem que observar, tá? Vamos olhar aqui o cálculo da madeira aqui. Então, 0,94, vamos calcular. Vou apagar tudo aqui para a gente calcular a quantidade de madeira. Então, aqui. Então, eu quero as mãos francesas, tá? Então, vão ser 9 tesouras, certo? Eu vou sempre lembrar das tesouras para vocês. Só que cada tesoura tem 2 mãos francesas, né? Então, eu vou multiplicar por 2, certo? Vezes 2, vezes o comprimento que eu tenho, que eu acabei de calcular. 0,94, certo? 0,94 metros. Então, aqui, ó, eu tenho 9 tesouras, vezes 2 unidades por tesoura, vezes 0,94. Então, deu 16,92 metros lineares. Certo? Então, tá certo? Confere? 16,92 metros lineares? Sim? Isso. Aí, qual é a seção, filho? Olha lá pra ti. Pra ti não. Pra prof. Pra ti. Olha a seção lá da mão francesa. 5 por 6. 5 por 6. 5 centímetros por 6 centímetros. Essa é a seção óbvio da BNT para esse modelo. Entendido, queridos? Fácil? Tranquilo? Quero saber se vocês têm dúvida. Professor, eu tenho uma dúvida. Fale, querido. Professor, eu estava olhando agora ali o comprimento da perna ficou 2,59, né? Uhum. Daí menos ali o 0,86, daí esse espaço, por exemplo, esse espaço ali entre o final da mão francesa até, no caso ali do beiral, ali no canto ali, vai dar mais que o comprimento do Eternit, né? Não, filho. A perna não tem a ver com o comprimento da telha em si, tá? Não, a telha, ela tem 1,53 de comprimento por 1,10 de largura, tá? Então, assim, eu vou ter que, talvez essa não seja a telha melhor nesse caso, né? Porque, na verdade, de comprimento útil, essa telha vai me dar 1,33. Tá? E mais 1,33. Lembra que eu falei para vocês que tem essa reposição? Então, assim, as telhas, elas não vão, ela vai, lógico, não vai ser uma telha só para cobrir cada lado. Ela vai ser mais que uma. Eu vou ter minimamente 2 camadas de telha. E eu não necessariamente preciso ter todas do mesmo tamanho. Eu posso fazer combinação entre elas. Porque elas têm, as ondas são parelhas, né? Elas são, todos os tamanhos têm as ondas que se combinam, né? Então, assim, eu não necessariamente preciso de uma linha de telhas por lado. Eu posso ter mais que uma. E eu posso fazer combinação de tamanhos diferentes. A largura dele é sempre igual, 1,10, mas o comprimento varia. Entendeu? Sim, eu agora comecei a pensar, eu tinha achado que, por exemplo, ali no caso, a terça tem que estar em cima da mão francesa, mas ela não precisa estar, ela pode estar ali no meio, do caso da perna ali, né? Na verdade, não. Na verdade, o ideal é que ela esteja aqui. É que ela esteja aqui. Porque aqui é o de força.
Sim, Então, sim. não necessariamente eu preciso usar aquela telha, entendeu? Eu posso até pregar ali, entendeu? E posso fazer a sobreposição depois. Né? Ali é um nó de força. Ou eu posso usar aquela primeira camada com uma telha um pouco mais curta, certo? E aí eu faço o restante com uma telha mais comprida. Eu tenho essa possibilidade de jogada. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Então, eu não necessariamente preciso usar elas todas com 1,53, com 1,53 lá, vai dar maior. Eu posso usar, inclusive, telhas mais curtas para combinar. Eu posso fazer uma camada com uma telha e a outra com uma mais comprida. Eu usei como referência essa de 1,33, mas eu posso fazer essa combinação, tá? Eu vou passar, lembra que eu falei para vocês? Eu vou baixar as medidas do site, né, desses fabricantes de telha e vou passar para vocês olharem, tá? Eu passo o endereço e daí vocês olham e verificam direitinho. Vocês vão ver os tamanhos que tem, essa coisa toda, tá? Inclusive, eu usei várias vezes, já treinei, né? Então, assim, tem alguns fabricantes, inclusive, que tem programinhas que você faz essa escolha do tamanho da telha, do que fica mais econômico, entendeu? Então, você consegue calcular ali a combinação das telhas. Se eu não me engano, a internet tinha esse cálculo, né? Essa simulação. Né? E eu já cheguei a fazer esse tipo, porque eu já comprei esse tipo de telha, né? Mas é bem interessante. É legal vocês entrarem para vocês verem, tá? Mas eu pego o endereço direitinho e mando para vocês. Eu coloco para vocês no Moodle, tá? Para vocês olharem. Tá bem? Tá, obrigado, professor. E se você olhar, e se você não entender, daí você me chama, tá, Luan? Tá, beleza. Qualquer coisa eu chamo, professor. Isso, então tá. Pode chamar pelo celular, não tem importância. Pode me chamar. O povo me chama até por câmera. Muitas vezes, para poder entender as coisas que eu estou falando, mas não tem problema, tá? E desenho técnico a gente faz até no Google Meet, porque às vezes é uma coisa mais longa, que a gente precisa ver mais coisa, né? Então é mais complicadinho do que aqui as nossas coisas. Vocês têm dúvida mais alguma coisa, queridos? Posso mostrar a tarefa? Sim? Posso descer vocês aqui e mostrar a tarefa de hoje? Então tá. Então vamos lá. Vou descer aqui vocês e vou compartilhar agora, então, a minha tela com a tarefa de hoje, que já está ali para vocês também, tá? Estão me enxergando direitinho? Vamos compartilhar a tela aqui da tarefa de hoje. Então, olha. Então, a tarefa 3, dimensionamento de coberturas e telhados. Então, vamos lá. O primeiro exercício, vocês têm assim, olha, conforme o esquema abaixo, contendo uma cobertura em duas águas, feita de madeira, e telhado de telha de barro do tipo francesa, determine. Então, observem lá, eu tenho um telhado, né? Aqui no caso, ó, telhas de barro, eu tenho os frontais com beirais de 0,25 e as laterais com os beirais mais longos, né? 0,50. Eu tenho o comprimento da edificação de 24 metros e a largura de 7 metros desse meu balcão, tá? Bom, e aí eu peço as coisas que a gente viu, né? A inclinação que deverá ter a cobertura. Então, aqui vocês vão usar normalmente 22 graus, né? A altura do pendural, a área do telhado, o número de telhas. E aí eu peço para vocês considerarem 16 unidades para cada metro quadrado de área de telhado, o peso aproximado do telhado, e aí eu peço para vocês considerarem um peso aproximado de 150 kgfm por metro quadrado,
o número de tesouras e a distância entre elas, que é o Trello Decalque, o número, aí aqui, ó, presta atenção, o número de peças. Quando eu peço a quantidade de madeira, vocês vão me expressar os metros lineares e as seções e tudo mais. Aqui eu peço somente o número de tesouras, o número de peças. Então, vocês vão somente dizer quantas terças eu preciso ter de cumeira, quantas terças intermediárias, quantas terças flechal, quantos caibros e quantas ripas. As unidades de cada uma dessas peças, tá? Então, não precisam fazer os metros lineares, né? Eu preciso só da quantidade de peças, ok? E depois eu preciso saber o número de peças da madeira para fazer, a estrutura principal, a tesoura. Então, eu preciso que vocês calculem a quantidade de pernas, pendural, linha, mão francesa, e se o modelo prevê escora, montante, vocês têm que olhar. E o número de pilares. Lembrando que, no mínimo, eu preciso de 2 pilares para cada tesoura, certo? Esse é o primeiro exercício. E o segundo exercício, assim, ó, vocês vão utilizar o mesmo esquema que eu apresentei na parte superior ali, só que vocês vão substituir as telhas por, na verdade, é cimento amianto, né? Ali, entendo como as telhas de fibrocimento, não é as telhas de cimento, aquelas telhas pequenininhas. Aqui vale essa ressalva, né? As telhas de cimento e amianto. Porém, antes, faço alteração nas dimensões do beiral. Então, lembra que eu falei para vocês, ó? Aqui, eu usei para as telhas de barro o beiral frontal de 25 e 25 e os laterais de 50 e 50, que é o usual. No caso do mesmo esquema, só que feito com telhas de cimento e amianto, né, com essas de fibrocimento, eu vou usar 25 e 25 aqui e 25 e 25. Eu não vou usar os beirais laterais de 0,50, eu vou usar toda a volta com 0,25, certo? Aí, de novo, eu vou pedir a nova inclinação que deverá ter a cobertura, a altura do pendural, a área do telhado, o número de telhas, e aí usei a mesma telha que eu usei com vocês agora no exemplo, né? Essa de 1,53 por 1,10, que me resulta numa área aproximada, útil, né? De 1,33 metros quadrados. O peso aproximado do telhado, aqui é um pouco menor, o número de tesouras e a distância entre elas, o número de peças de madeira, de novo, número de peças, para fazer a estrutura secundária, aqui no caso somente terças, certo? E aí eu preciso que vocês façam o número de peças para fazer a estrutura principal, né, da cobertura, então o número de tesouras, logicamente vai me dar o número de pernas, o número de pendurais, as linhas, as mãos francesas e, dependendo do modelo, eu vou ter escoras, montantes, né? E, de novo, a última perguntinha, o número de pilares. Minimamente, 2 pilares por cada uma das tesouras. Compreendido? Certo? Entenderam direitinho? Então, olha, vocês têm até a segunda-feira da semana que vem para encaminhar esse exercício. Por favor, encaminhe na forma de PDF, tá? Porque fica difícil da gente abrir as fotografias e aí a gente precisa fazer algumas considerações às vezes e aí na foto fica difícil, tá? Então, arquivo em PDF, por favor, mandem até segunda para a gente poder corrigir direitinho, tá bem? Entendido? Alguma dúvida dos exercícios? Não? Tudo legal? Então tá. Então eu quero que vocês... É treino, né? Treino para os cálculos, né? Mas eu quero que vocês entendam o que a gente está fazendo. Só fazer por fazer não adianta. Tá bem? Todo mundo entendeu? Joline tá quietinha, Amanda tá quietinha. O Fábio também tá quietinho. Entendido? Por enquanto, tudo ok. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem a prof ou procurem a Tuane, tá? E aí, assim, eu vou encerrar a aula, né? Se vocês não têm dúvida, vou encerrar a gravação, vou pedir licença para vocês e fico à disposição
para que vocês possam fazer questionamento, ok? Posso encerrar, então? Então tá, então beleza. Então até a próxima semana. Aguardo vocês aqui. Se alguém quiser assistir a aula amanhã também de novo, pode assistir, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem assistir novamente. E aí, assim, eu vou ver como ficou a gravação, né? Amanhã eu também faço uma outra gravação. Eu coloco a gravação que fica melhorzinha para vocês assistirem, tá bem? Então tá, então eu vou encerrar a gravação agora. Tudo certinho, Simone? Entendido, filha? Então tá. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Pronto, vamos interromper aqui.